Negro por aqui. O dia 31 de julho é um dia histórico, é um dia emblemático demais para o torcedor rubro-negro, para a história do Flamengo. A gente brinca aqui que, de fato, o Flamengo, depois de 128 anos, enfim, vai ter sua casa própria, mas é uma casa própria que, de fato, o Flamengo está pagando do próprio bolso. É para o torcedor rubro-negro ficar extremamente feliz, orgulhoso. Eu, particularmente, cresci ouvindo na escola dos rivais, naquela brincadeira, naquela resenha, Flamengo não tem onde jogar, esse discurso vai acabar. E de fato, assim, ontem foi um dia maravilhoso para o torcedor rubro-negro, dentro e fora de campo. Depois a gente vai comentar a partida, mas sobre o estádio próprio, torcedor, fique feliz, aproveite. Eu acho que você que está vivenciando isso, você não tem noção do que está acontecendo, porque de fato é algo assim maravilhoso. É de fato para comemorar muito, muito mesmo. Porque o que essa atual diretoria conseguiu fazer, tem que bater palma. Parabéns a todos os envolvidos. Um presente maravilhoso, uma contratação, digamos assim, de peso, que vai ficar marcado na história. Já Vene traz detalhes sobre isso, esse dia histórico para a torcida do Flamengo e para a história do Flamengo. Mas antes, Vene Casagrande, o Flamengo mostrou muita força no Maracanã, venceu o Palmeiras 2-0, esse é o jogo de ida da Copa do Brasil. Quem estava lá, como sempre, Flávio Vini, que vai contar a história desse jogo. Fala, Flavinho. Com apenas 10 segundos de jogo, Ayrton Lucas tocou para o Cebolinha, que teve uma boa chance. Foi o indício do pleno domínio do Flamengo sobre o Palmeiras. O gol parecia ser questão de tempo e quase saiu quando essa bola sobrou para o De La Cruz. No jogo de ataque contra a defesa, Pedro por pouco não fez um belo gol de calcanhar. Veio o segundo tempo e o Flamengo seguiu em cima, com o Arrascaeta obrigando o Everton a se esticar para salvar o Palmeiras. A jogada do gol começou com Gerson, passou por Luiz Araújo e o Pedro só empurrou para dentro para fazer justiça ao time que atacava desde o início. A diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Com mais espaço, o segundo veio depois do passe do De La Cruz. Luiz Araújo bateu bem para deixar o Flamengo em uma situação tranquila no confronto. Com um gol e uma assistência, Luiz Araújo mais uma vez saiu do banco e foi decisivo. O Flamengo agora pode até perder por um gol lá no Allianz Parque, que se classifica às quartas de final da Copa do Brasil. Lá é outra grama, outro estádio, outra atmosfera. Seguir trabalhando, a gente sabe que muda muito a bola lá, uma velocidade da bola. Luiz Araújo poderia ter saído ovacionado do Maracanã se fizesse o gol depois dessa boa jogada. E a classificação estaria praticamente sacramentada caso Wesley arriscasse o chute em vez de tentar o passe no fim do jogo. Foi o nosso melhor jogo no ano, acho que posso colocar assim. O padrão de atuação de todos os atletas foi em alto nível, inclusive aqueles que entraram. E aí eu acrescentei na hora da oração final que não adianta achar que se vai fazer isso se não fizer no treinamento isso. Quando a gente eleva a competitividade leal no treinamento, a gente eleva o nível técnico, o atleta está mais preparado para ter esse desempenho. Com um elenco cheio de estrelas, Luiz Araújo está longe de ser o mais badalado. Mas depois do que fez em campo, até o Pedro quis tirar foto com ele. Que dá show no Maraca lotado. Temporada 24, só sequência de papo, que semana maravilhosa. Tropa do Mengo bolado, que dá show no Maraca lotado. Temporada 24, sequência de papo. Tô levinho, Lucas Pedrosa. Tô levinho, Lucas Pedrosa. Por causa do Flamengo, né? Essa semana tiveram outros motivos. Eu não tô nem no assunto. Esquece, pelo amor de Deus. O assunto é o Vene e o Flamengo, pelo amor de Deus. Que paixão incubada pelo Botafogo que vocês têm, gente, pelo amor de Deus. Eu nem tava lembrando do Botafogo, vou ser sincero. Tá. E qual é o outro motivo que você falou que a sua semana foi maravilhosa? Não pode falar que tem criança assistindo. Tá. Peraí, Casagrande. Vamos falar do
Tô igual o Pedro, né? Artilheiro, né? Quantos gols, Benê? Olha, eu sou igual o Dodô. O que importa é gol bonito. Benê Casagrande. Vamos falar do jogo, Benê? Olha aí, o Flamengo É um jogo, entendeu? Fazendo analogia, igual você como comprou sua casa própria, eu tô assim, entendeu? Comemorando. Tá comemorando e tem casa que comemorar própria, pô. mesmo, Benê. Fala desse jogo, que é avassalador esse Flamengo e que Palmeiras incomum, né, Benê? Pois é, na minha opinião, assim, antes de falar do Flamengo, eu acho que o Palmeiras entrou com uma postura extremamente covarde. Desde o primeiro momento, o goleiro Everton fazendo uma cera absurda. Inclusive, achei um erro da arbitragem ele não ter levado nenhum cartão amarelo no primeiro tempo, porque a todo momento ele estava fazendo cera e mostrando nitidamente que o Palmeiras entrou para não perder, não entrou para ganhar. Totalmente diferente do Flamengo, que entrou com uma postura totalmente ofensiva, entrou para ganhar e foi o Flamengo avassalador para cima do Palmeiras. Eu, de fato, não consigo fazer uma crítica a nenhum jogador. Na minha concepção, todos os jogadores fizeram uma boa partida, exceto o Everton Cebolinha, que infelizmente teve mais um problema físico, mas a entrada do Luiz Araújo acabou ajudando o técnico Tite. E eu achei uma estratégia certeira do Tite em manter o Luiz Araújo atuando pela ponta esquerda. Sim. Local que o Cebolinha estava atuando, quando geralmente o Luiz Araújo atua pela ponta direita. Eu acho que essa estratégia do Tite deu certo porque ele conseguiu explorar o lado defensivo do lado direito do Palmeiras, com o lateral direito Garay, que é um jogador extremamente ofensivo, e o Luiz Araújo a todo momento conseguiu tirar proveito desse setor defensivo ali do lado direito do Palmeiras. No meio de campo, quero destacar novamente a partida do Gerson, mais uma grande exibição do camisa 8 do Flamengo. Na lateral direito, o Varela, que geralmente é um jogador mais defensivo, e ele foi muito bem ao ataque também. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez um baita primeiro tempo. Verdade. O De La Cruz cresceu muito no segundo tempo. No setor defensivo, o Fabrício Bruno fez uma partida absurda novamente. O Léo Pereira também fez uma boa partida. O Matheus Cunha, eu não consigo nem falar aqui que o Matheus Cunha foi bem, porque ele não foi acionado. O Palmeiras chutou pouquíssimas vezes, e sendo que nenhuma finalização foi a gol. Então o Matheus Cunha não foi acionado em nenhum momento. Então foi uma partida de gala do Flamengo, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, porque todos os jogadores foram bem na minha concepção. Concordo com o técnico Tite. Na minha opinião, ele não foi demagogo dessa vez, muito pelo contrário, até aqueles que entraram no segundo tempo conseguiram fazer uma boa atuação. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo, deram um importante passo, acho até que 2-0 saiu barato para o Palmeiras. Poderia ter sido 3 ou 4 sem nenhum exagero. É aquilo que a gente chama de partida de almanaque, né, ô Lucas Pedrosa? A gente estava falando do Ayrton Lucas, até falamos no WhatsApp isso durante o jogo, né, Venê? Que velocidade tem o Ayrton Lucas, e era o que o Palmeiras experimentava nos poucos momentos em que a gente entendia que e o Palmeiras vai subir ao ataque agora. Era sempre uma bola lançada, né? Uma tentativa de uma transição rápida e sempre com uma bola cruzada tentando o Rony. Só que o Ayrton ganhou todas, porque na velocidade ninguém ganha do Ayrton Lucas. Ele fez sim um belo primeiro tempo, inclusive, principalmente um belo primeiro tempo, o Lucas Pedrosa. Você tem algum outro destaque para esse time do Flamengo? Não, eu acho que eu tenho que destacar aqui o coletivo de fato. O primeiro tempo do Flamengo foi dominante, mais de 70% de posse de bola, com triangulações, com aproximação. A gente está vendo o Tite, mais uma vez, fazendo o Flamengo crescer. Chegaram os reforços da Copa América, os reforços caseiros, e o Flamengo só sobe de desempenho. Não fez um bom jogo contra o Vitória, mas venceu. Fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense, venceu com tranquilidade. E agora fez um jogo de almanaque contra um adversário que é do mesmo nível que o Flamengo. Então, assim, é incontestável essa vitória do Flamengo. Eu vi um Luiz Araújo, que é um jogador que muitas vezes a torcida do Flamengo contesta, mais uma vez sendo decisivo, mais uma vez aparecendo, tem muita qualidade, até mesmo de um lado que ele não costuma jogar, que é o lado esquerdo, e mais uma vez sendo participativo. O primeiro gol do Flamengo foi um gol com aquela cara do Flamengo, funcional, de aproximação, de ultrapassagem, e o Pedro completando, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2024. Além disso tudo, obviamente, isso casa com o momento do Palmeiras, porque não foi esse jogo do Palmeiras que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras tem os últimos 5 jogos do Palmeiras são 4 derrotas. Qual foi outro momento que você lembra que o Palmeiras teve Abel Ferreira. Tanta irregularidade assim? Gente, você não lembra? Torcedor do Palmeiras não tá pedindo pra ele ser demitido, absurdo, gente. E aí, é curioso, porque se você parar e analisar, desde quando o Abel chegou ao Palmeiras, ele tem o melhor elenco à disposição dele. É o melhor elenco. Mas eu não sei, Vene. É o melhor elenco. Olha só, dele também, o Palmeiras perdeu o Hendrick, o Palmeiras perdeu o Estevão por lesão,
O Dudu não é mais aquele Dudu, não está sendo aquele Dudu. Não, mas quando eu digo assim, momento, ele tem o melhor elenco. Não tô falando da partida, entendeu? Eu também não sei. Eu não sei se ele tem o melhor elenco, disparado. Eu não sei se ele Gente, tem o ele melhor tem o elenco. Felipe Anderson Quantos dessa anos vez. ele tá? Que tá muito mal. Assim, o Felipe Anderson ainda não chegou no futebol brasileiro. É um jogador que já recebeu várias oportunidades e também não chegou ainda no futebol brasileiro. O Rafael Veiga ontem, inclusive, eu até te vi comentando lá sobre a entrada. Vamos olhar, Pedrosa. Concordo Esse plenamente. pisão do Veiga que o Pedrosa tá falando, cadê? Vocês acham que merecia um vermelho? Tá aqui na tela. Gente, a tela na pelada, isso é um cartão. Fala assim, irmão, fica fora um pouquinho ali. A Nadine não conseguiu gravar um vídeo, mas mandou um áudio pra gente dizendo que, na opinião dela, isso aqui é um cartão vermelho. Isso aqui é um cartão vermelho, total. gente. O Pedrosa mencionou aqui o post que eu fiz ontem. Embora o Flamengo tenha sido avassalador, a gente não pode deixar de comentar isso. O árbitro, ele pode até não ter visto. O que me chama a atenção é o VAR não chamar. Sendo que o VAR sempre chama para um lance desse. Pois é. Por quê? E ontem teve uma entrada do Corinthians e Grêmio, o Ranielli, que foi a mesma aquilo coisa. Ali mesma coisa. Delegacia, gente. Mas o Marcelo Guilherme Henrique deu cartão amarelo. O que o VAR fez? Chamou para corrigir, que era o que tinha que ter sido feito. É isso. E eu gostei da postura do Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, que antes da coletiva do Tite, ele reclamou desse lance. E tem que reclamar, não é porque o Flamengo venceu. Sabe por que tem que reclamar? A partida estava 0-0, o Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras. Se ele fosse expulso, no jogo da volta já não teria o Veiga. Então tem que reclamar sim, não é porque ganhou, ganhou e está reclamando. Não. A gente sempre fala isso aqui. Só reclama quando perde? Não. Quando ganha também tem que reclamar. Não, porque isso aí é um erro só reclama absurdo. quando é pra si. É isso. Que a gente fala isso aí é um erro mas absurdo. Tem que reclamar. Tem que reclamar absurdo. isso. Gente, não faz o menor sentido o VAR não chamar para esse lance. O que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam com várias câmeras. Como que você não chama para um lance como esse? É revoltante, de fato. Eu também acho. Faz tempo que eu não ouço essa... Meu Deus. Viajou no final de semana, escapou da derrota pro Vitória, escapou da derrota pro Fortaleza do São Paulo. Agora aguenta. Pode ser. Essa eu aceito, hein? Que joguinho, Leirão. Então vamos contar essa história pra quem não viu e você, infelizmente, vai ter que rever. Posso falar? Acho que vai morrer. A festa antes da bola rolar no Maracanã era digna de decisão. Oitavas que nada, o clima era de final mesmo. Nem dava para esperar menos de um duelo que colocava frente a frente as duas equipes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras. Típico jogo para o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, marcar presença. O rubro-negro teve o controle da partida. Ficou mais com a bola. Cebolinha começou oferecendo perigo com menos de 1 minuto. Aníbal Moreno também apareceu cedo. O Palmeiras estava bem postado na defesa. O Fla tentava furar o bloqueio. Nesse lance, Gerson achou espaço e arriscou de fora da área. O time de Abel Ferreira apostava nos contra-ataques, sem sucesso. Enquanto isso, os donos da casa pressionavam. Quando a Arrascaeta mandou para a área, rolou aquele bate-rebate e na sobra De La Cruz teve boa chance de marcar. Falando em boa chance, olha essa tentativa do Pedro de calcanhar. Aos 21 minutos, Cebolinha, que fazia boa partida, sentiu dor na coxa e deixou o campo para a entrada de Luiz Araújo. A partir daí, o Palmeiras conseguiu diminuir o ritmo do Flamengo. O jogo ficou mais truncado. O árbitro tirou o cartão do bolso. Pulgar levou amarelo pela falta em Caio Paulista. Logo depois, Rafael Veiga é quem foi punido por essa entrada em Pulgar. A comissão do Flamengo ficou pedindo vermelho para o meio do Palmeiras. Eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo. O Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, rever o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar.
Para fechar o primeiro tempo, mais um cartão amarelo. Dessa vez para Gustavo Gomes, por parar a jogada de Pedro. A equipe de Tite voltou para o segundo tempo, colocando o Everton para trabalhar. Era questão de tempo para o gol sair. Aí, aos 12 minutos, Léo Pereira deixou para Pulgar. O volante chileno achou Gerson, que serviu Luiz Araújo. O camisa 7 cruzou rasteiro e Pedro colocou na rede. O Maracanã vibrou. Flamengo! Gol do artilheiro do Brasil, o 29º na temporada. O Palmeiras é a maior vítima de Pedro pelo Flamengo, ao lado do Atlético Paranaense. São 7 gols marcados pelo atacante contra o rival paulista. Não demorou muito para o Fla ampliar. Contou com o vacilo de Gustavo Gomes. Que presente para Pedro! O atacante achou De La Cruz. A bola acabou chegando em Luiz Araújo, que de canhota fez 2-0. O 5º gol dele no ano. Luiz Araújo quase fez o 3º. O Everton salvou. Já no fim do jogo, Tite e Abel fizeram algumas mudanças. Entre as trocas do time rubro-negro, a entrada de Gabigol, que andou negociando com o time paulista nos últimos meses. Olha aí. Antes da bola rolar, teve até abraço entre o centroavante do Flamengo e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Bom, o camisa 99 ainda desperdiçou essa bola, depois de receber de Wesley. Esses 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico. 2 extraordinárias equipes e que o desempenho não reflete o placar. O Palmeiras de Abel Ferreira passa por um momento de instabilidade. E mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Não tivemos um bom desempenho. E temos que assumir isso. Eu nunca prometi títulos aos nossos torcedores, nem a ninguém, prometo trabalho, e é isso que nós precisamos de fazer neste momento, é trabalhar, é estar juntos neste momento. O Flamengo leva a vantagem de 2 gols para o duelo de volta, que acontece em São Paulo na próxima quarta-feira. Ou seja, pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim avança para a próxima fase. No Allianz Parque, o rubro-negro carioca não perde desde 2017. Lá é outra grama, outro estádio, outra atmosfera. Seguir trabalhando, a gente sabe que muda muito a bola lá, uma velocidade da bola. Seguir, a gente vai até treinar no sintético que tem no CT, seguir trabalhando e estudar para ver o que a gente vai fazer lá e sair de lá classificado. Eu acho que o resultado dá uma tranquilidade, mas não dá o resultado final. É o que eu falo, a gente vai jogar contra um time, um clube que está aí nesses últimos anos ganhando o campeonato, sempre disputando com a gente, vai ser um jogo duríssimo. Primeiro acreditar, acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos, agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Mas nos primeiros 90 minutos ganhou o Flamengo de Tite, com atuação de gala. Olha, eu tenho elogiado faz tempo o Pedro, que quando muita gente só ficava nas polêmicas do Gabigol, o Gabigol pra lá e pra cá, o Pedro trabalhava quieto, passou por uma situação horrível com o Sampaoli, tomou um soco do preparador físico, do Pablo Fernandes, e deu a volta por cima. Hoje chegou a 29 gols na temporada, impressionante. E eu quero falar com você sobre o Palmeiras antes do Flamengo, vou explicar por quê. Bora. Raramente as crises do Palmeiras são duradouras. E agora, nos últimos 5 jogos, 4 pelo Brasileiro e este da Copa do Brasil, foram 4 derrotas e uma vitória que ganhou do Cruzeiro. É difícil ver o Palmeiras numa situação assim e o Abel agora vai ter que trabalhar de um outro jeito, porque ontem a escalação que ele propôs me surpreendeu não para bem, para mal. Eu gosto muito do que ele faz, acho que ele normalmente
tem algum coelho, uma carta na manga, mas ontem acho que ele deixou o Palmeiras mais frágil e o Flamengo entrou com toda a força. O plano, perdão, Loirão, eu acho que o plano do Abel não funcionou, né? O plano deu errado. O tal do plano, né, Loirão? A gente sempre elogiou o trabalho do Abel, porque a gente fala muito do elenco, assim, só para não ser contraditório e ser injusto com o que a gente fala do Palmeiras. A gente sempre elogiou as contratações e a qualidade que o elenco tem. Então, às vezes, a gente coloca a prévia aqui e a gente imagina o que vai acontecer. Ontem, por exemplo, pelo menos 3 jogadores que estavam na prévia não apareceram como titular na partida contra o Flamengo. O que mais me deixou chateado em relação ao jogo do Palmeiras foi a falta de coragem dos jogadores. Acho que o Palmeiras é um time que poderia ter jogado melhor, mesmo fora de casa, poderia em algum momento propor jogo, porque tem qualidade para isso. O que me assustou e me deixou chateado foi a falta de coragem. Aceitou demais o jogo do Flamengo. O Flamengo é um timaço. A gente estava falando aqui fora do ar. Pô, sai Cebolinha, entra o Luiz Araújo, que faz o gol. Aí sai Gerson, sai Arrascaeta e os caras estão entrando em campo e continuando fazendo o Flamengo jogar um bom futebol. Mas eu acho que por parte do Palmeiras faltou um pouquinho mais de personalidade, um pouquinho mais de coragem para jogar contra o Flamengo. Agora a gente vê o Flamengo com grandes valores e que estão passando por um bom momento. O Gerson, ele flutua, ele se desloca, ele muda de posição sem o adversário nem perceber. Então, ele acaba sendo um elemento surpresa. E isso facilita muito para o De La Cruz, para o Arrascaeta, para o Pedro, não é? E para quem estiver ali, seja Luiz Araújo, Everton, Cebolinha. É um time hoje muito capacitado na defesa, passa por um grande momento. Você vê que o Matheus Cunha jogou no final de semana, jogou ontem, não toma gols, não só pelo goleiro que nem foi acionado, mas principalmente porque a defesa, que ela é muito bem protegida pelo Pulgar. Então hoje o Flamengo é um time que, se ele continuar nessa batida, ele está passando pela melhor fase na temporada. Essa é a minha opinião. E o Palmeiras está passando pela pior fase em contrapartida. Assim, chega na pior fase num mês extremamente importante, né? Tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, o mês de agosto. Tem uma sequência de jogos importantíssimos nas competições que os dois times estão disputando. O Flamengo foi melhor, o Flamengo foi superior, poderia ter vencido até por um placar melhor e vir mais tranquilo para São Paulo. Você falou aí do Matheus Cunha, que praticamente não trabalhou. Isso fala muito dessa falta de coragem do Palmeiras, 1 ou 2 finalizações no jogo. Isso é muito pouco para um time que tem a qualidade que tem o Palmeiras. Agora, o Rafael Veiga se envolveu num lance com o Pulgar, em que ele tomou um cartão amarelo. E a reclamação, inclusive, na coletiva. O Bruno Spino foi ao lado do Tite para falar sobre isso. O Marcos Braz também se manifestou, porque o Flamengo queria cartão vermelho nesse lance. E aí o Braulio tá ali, tem o VAR, todo mundo para checar. E o amarelo foi mantido. E se você perde um Veiga para o jogo de volta, perde o grande articulador palmeirense. Eu imagino, assim, tem uma questão de critério que a gente fala muito, todo dia que a gente aqui no Jogo Aberto, e todo dia pós-rodada, a gente fala do critério que os árbitros usam durante a partida. Já vi jogador sendo expulso com esse tipo de lance e também já vi jogador só tomando amarelo. Acho que a decisão do Braulio nesse sentido foi o movimento que o Veiga faz, porque o movimento do Veiga não é de cima para baixo. É um movimento lateral, como se fosse imprensar a bola. E aí ele chega tarde. Pode ser que o árbitro tenha entendido dessa forma, por isso deu só o cartão amarelo. Você daria o cartão... Eu teria expulsado. Eu também. Eu teria dado o cartão vermelho. Mas já vi árbitros dando só o cartão amarelo, como foi o caso do Veiga. Mas eu teria dado o cartão vermelho. A gente vai discutir isso no debate. Sim. Sempre tem alguém que discorda, não é aquela coisa toda. Mas a gente vai falar agora de outra partida. É isso aí, nação. Só para lembrar para vocês, o Flamengo treina hoje à tarde no CT em Urubu. A reapresentação está marcada para as 15 horas. E o próximo compromisso do Flamengo é sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbis. E o próximo evento do Flamengo pela Copa do Brasil está marcado para o estádio Allianz Parque, né? Que estará com a sua capacidade reduzida. É isso aí. O Allianz Parque será palco do show do Forfã e do Ney Matogrosso, dias depois do jogo entre Flamengo e Palmeiras. Além de receber jogos, o Allianz Parque também é palco de shows durante o ano. Desse modo, em meio aos eventos programados para o local no mês de agosto, a capacidade da arena para o duelo do Palmeiras contra o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 7, pela volta das oitavas da final da Copa do Brasil, estará reduzido. É isso aí, ó. O Allianz Parque será palco de shows da banda Forfã e de Ney Matogrosso nos dias 9 e 10 de agosto, respectivamente.
Desse modo, segundo informações divulgadas pelo nosso palestra, um setor do estádio não poderá ser vendido, pois o local estará acontecendo a montagem de equipamentos visando os eventos. É a segunda vez que isso acontece aí, né, galera? O primeiro jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz Parque também foi com espaço reduzido aí devido a um show que teve um dia antes, né? Mais tarde eu volto com mais informações. Deixe o like de vocês, se inscrevam e não deixem de nos seguir. Saudações!